Esta semana o Sérgio Moro esteve no Flow Podcast, deu uma entrevista lá pro Monark e pro Igor. E daí o Ciro Gomes, ambos pré-candidatos à presidência, o Ciro e o Moro, o Ciro resolveu fazer um react da entrevista do Moro no Flow. Eu vou assistir com vocês aqui um trechinho, né? Eu selecionei um trechinho aqui para que a gente possa ver isso aqui. E vai ser um Inception o negócio aqui. Vai ser um react do Ciro Gomes ao Moro no Flow. Vamos assistir aqui e depois vamos pensar algumas coisas sobre esse assunto. Assistam. Tem mais um corte aqui que eu queria mostrar para vocês. Pode soltar, diretor. Eu vi acho que se eu não me engano foi o Jean Willis te criticando, falando que tu de sacanagem deu 9 anos pro Lula, porque ele só tem 9 dedos. Caralho, cruel. Ainda jogou a sal na ferida. Quer dizer, já cicatrizou. Mas aí foi pura coincidência, né? É claro que foi. O pessoal tinha umas loucuras assim, eu na verdade acho que foi 9 anos e 6 meses, né? Aí veio essa aqui. Eu nem me toquei nisso, eu dei a pena ali, fiz o cálculo, passou. E realmente, talvez se tivesse visto, eu até tinha feito diferente para não falar essa bobagem, né? Meu irmão, bobagem você falou agora. Quer dizer que você, se soubesse que a turma ia fazer uma brincadeira de mau gosto com o fato do Lula ter perdido um dedo num torno mecânico quando era metalúrgico lá em São Paulo, você teria mudado a pena? Nós, profissionais do direito, sabemos que a dosimetria da pena é uma coisa da lei. Olha a leviandade com que esse cidadão, exposto a 2 jovens talentosos, mas 2 jovens sem malícia, que estavam ali levantando a bola para ele, o cara faz essa brincadeira. Atenção, comunidade jurídica brasileira. O Sérgio Moro, candidato a presidente do Brasil, na sua mais grave crise econômica e social e política, parte dela produzida por ele e a sua leviandade, disse que se soubesse que iam fazer piada com a sentença dele de 9 anos para o Lula, ele teria feito uma pena diferente. Era para mais ou para menos, Sérgio Moro? O fato é que esse react feito pelo Ciro Gomes, ele pode mudar drasticamente a dinâmica dessa eleição esse ano. Antes de entrar nesse assunto, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário dando um bom dia e também se inscreva no canal. Então, por quê? Por que esse react do Ciro pode mudar a dinâmica? Um dos maiores equívocos que as pessoas têm é achar que o modelo de uma pessoa de um lado, outra pessoa do outro, debatendo um assunto, isso aqui é o debate. Isso aqui é o que significa debater. Na verdade, esse modelo, né, que é o modelo, por exemplo, dos debates presidenciais, esse é um formato do debate, é uma possibilidade de debate. O Ciro Gomes tem desafiado o Moro para debater. E o Moro tem se recusado, porque ele diz que o Ciro Gomes é muito grosseiro, mal educado, fala palavrão, essas coisas. Então, o Moro tem recuado, desafiando, por sua vez, Lula e Bolsonaro, enquanto que o Ciro está ali nesse embate com o Moro, mas também com outras pessoas, né? O Ciro Gomes tem desafiado muitas figuras políticas para o debate. Então, você tem ali 2 pessoas, 2 pré-candidatos que estão disputando um espaço intermediário, estão disputando a tal terceira via, estão disputando uma fatia parecida do eleitorado. Um foge do confronto, que é o caso do Moro, e o outro é o Ciro Gomes, que está partindo para o embate. A expectativa seria desse formato do debate, né? De um lado o Ciro Gomes, do outro lado o Moro, e ambos trocando farpas ali, trocando projetos, trocando ideias, mas quando você assiste um debate desse formato, você espera que haja algum tipo de tensão, né? Algum tipo de vitória, inclusive, de um dos debatedores. Como eu falei, esse aqui é um modelo de debate, é um formato de debate e talvez nem seja o melhor de todos. Porque quando você tem essas pessoas, né, sabe, um não pode, o outro do outro lado, debatendo, geralmente quem se dá melhor nesse tipo de debate é quem tem a melhor oratória dos dois. E quem consegue ali dar respostas espirituosas, consegue dar umas lacradas, umas mitadas. Nem sempre que tem as melhores ideias se sai melhor. Muitas vezes, como eu falei, se sai quem se expressa melhor. E o formato de debate político tradicional da televisão, por exemplo, que você tem lá tantos minutos, né, X minutos para fazer a sua apresentação, tantos minutos para réplica, tantos minutos para tréplica, é muito ruim. É muito ruim porque ali não há espaço nem tempo para que haja um desenvolvimento dos projetos dos políticos. O que há, de fato, é essa pegadinha, né? Ah, eu vou lá trazer uma prova contra um político, vou trazer lá algum tipo de pergunta complicada que ele vai se embananar e não vai conseguir responder. Mas, de fato, é muito ruim para troca de ideias. Em alguns momentos da história brasileira, já chegou a determinar, inclusive, vitória eleitoral. Basta pensar, por exemplo, na eleição do Collor, que
a Globo fez uma edição do debate entre Lula e Collor, favorecendo o Collor, e isso mudou bastante a percepção do eleitorado. Então, quando o debate televisivo ele era um dos melhores meios para as pessoas conhecerem os candidatos, isso fazia diferença. Hoje em dia, eu já não sei se faz tanta diferença assim. Como a gente observou na última eleição com o Bolsonaro, as redes sociais tiveram muito mais impacto na seleção de um candidato, no modo como o eleitor vai observar o jogo político, do que, de fato, os debates eleitorais. Por isso que, para mim, esse react feito aqui pelo Ciro Gomes pode mudar bastante toda a dinâmica do jogo eleitoral. Não sei até que ponto que ele vai adotar esse formato, que me pareceu funcionar, mas não sei até que ponto que ele vai adotar esse formato e nem sei se os outros candidatos vão adotar. Mas o fato é que, como eu falei, isso muda o jogo. O react não é novidade, vocês sabem disso, né? Tem reacts para músicas, reacts para filmes, reacts para um monte de coisa, para trailer de filme. Então, assim, o react existe na internet e no YouTube há muito tempo. Mas um react de um pré-candidato ou de um candidato a outro candidato, isso não havia antes, isso é uma novidade. E isso permite algo diferente de um debate cara a cara. Isso permite algum tipo de análise mais profunda. Eu selecionei um trecho mais breve aqui do react do Ciro Gomes ao Moro, mas tem outros trechos, se você assistir integralmente aqui, eu vou pôr o link para vocês assistirem, react do Cirão número 1, Moro no Flow Podcast. Isso permite uma análise mais profunda do que foi dito. Porque, como eu falei, esse modelo tradicional, né, um de um lado, outro do outro, debatendo, nem sempre permite uma análise. Vamos supor que você tenha lá dois debatedores falando sobre assuntos distintos, né? Cada um com uma posição, defendendo uma posição. E daí o cara joga lá uma informação. Como acontecia, por exemplo, no grande debate, né, com o Caio Coppola. O Caio Coppola vinha, jogava lá uma informação, jogava um estudo, jogava uma reportagem e o interlocutor, o debatedor, ele não tem como na hora verificar a informação jogada, verificar lá o estudo, ler o estudo e poder contestar a informação passada. Então, esse trabalho do React, ele permite, não sei se é o caso do Ciro aqui, mas isso permite com que a outra pessoa possa vir e ler as informações ou analisar o que foi dito e contestar ponto a ponto o que foi feito. Inclusive, nesse caso do Coppola mencionado aqui, teve uma vez que ele mencionou uma reportagem que falava sobre o lockdown na Europa e que a reportagem dizia o contrário que ele defendia. Ele queria usar aquela reportagem para justificar a ineficácia do lockdown e a reportagem dizia o contrário, que era importante fazer o lockdown. Então esse trabalho de análise posterior pode servir, inclusive, para um pós-debate televisivo. Então vamos supor que você tem os candidatos lá debatendo na televisão, um candidato diz uma coisa, na hora não tem como contestar, porque você não tem informação específica sobre aquele assunto, você pode sair do debate, o debatedor, né, o candidato, pode sair do debate e fazer um react à resposta feita pelo adversário. Isso vai ser muito interessante. Eu acho que se adotarem esse modelo vai ser muito interessante mesmo, porque, como eu falei, o debate ele é muito mais amplo do que essa troca aqui entre duas pessoas ou mais pessoas batendo boca num palanque. Se você for pensar historicamente, por exemplo, né, na filosofia, os grandes debates eles se davam através do texto, através de livros, inclusive. Basta pensar, por exemplo, nas grandes polêmicas que o Karl Marx se envolveu. O Marx, que era uma potência intelectual, que estava defendendo um conjunto de ideias, ele sentia que, para poder defender essas ideias, ele também tinha que confrontar as ideias contrárias. Então ele vai lá, por exemplo, escreve um livro para confrontar o Proudhon, que era um anarquista francês. Ele vai lá e escreve texto para confrontar os social-democratas. Ele vai lá e escreve texto para confrontar outros intelectuais. Então ele está o tempo todo nesse embate intelectual, nesse debate coletivo de ideias, através do texto, através do livro, através dos artigos, através, sabe, de publicações. E isso, como eu falei, permite um tipo de análise que esse debate cara a cara não permite. Permite que você disseque ponto a ponto o que foi dito, analise a estrutura do argumento do adversário e desmonte esse argumento. Como fez o Ciro Gomes aqui nesse trechinho. Ele pega uma fala que nem sequer foi pensada, possivelmente, do Sérgio Moro, que ele fala um monte de asneira, pegou uma fala bastante ruim do Sérgio Moro e ele vai lá e desmonta e mostra só. O que ele acabou de falar aqui é absurdo. É absurdo. Isso pode tornar o debate eleitoral desse ano, pode tornar o jogo eleitoral muito mais interessante e dinâmico mesmo. Reforço isso. E aí é um outro elemento que eu preciso comentar também, porque há esse jogo se configurando, você tem Lula na liderança, clara liderança, pode até ganhar no primeiro turno, em seguida Bolsonaro e depois ali Sérgio Moro e Ciro Gomes. Então, assim, são os 4 primeiros colocados, né, nas pesquisas eleitorais para esse ano de eleição presidencial. O alvo evidente é o Lula. Então, assim, todos eles estão mirando no PT, mirando no Lula, porque é o líder nas pesquisas. E daí, depois disso, há o esforço de destruir ainda mais o Bolsonaro, porque tem minguado, tem encolhido, então destruir mais o Bolsonaro, e daí você tem ali Moro e Ciro disputando o espaço intermediário. Então, assim, para os dois,
para os dois é importante atacar o Lula, que é o que faz o Moro o tempo todo, inclusive, né, como juiz fazia isso, né, ele usava a justiça como uma disputa política, inclusive, então assim, o tempo todo atacando o Lula, o Ciro também faz isso, e daí os dois atacando também o Bolsonaro e se atacando mutuamente. O que pode acontecer nesse ano em relação a debates? Pensando nesses 4 personagens aqui, né, nesses 4 jogadores desse jogo. Lula, nessa liderança clara que ele tem, quanto menos ele se envolver em rolo, quanto menos ele falar merda, quanto menos ele se envolver em polêmica, melhor para ele. Basta pensar numa maratona aqui, né? Uma corrida. Você tem lá Lula na frente, olhando para trás e vendo para trás os competidores, e ele não precisa se envolver na disputa com quem está atrás. Ele não precisa fazer isso. Ele tem que continuar fazendo o que está fazendo. Manter a liderança, manter o ritmo, manter o passo e se manter na frente. Então, assim, como eu falei, quanto menos ele se envolver em treta com esses outros aí, melhor. Isso não quer dizer que isso seja bom para o jogo político ou para o debate público. Não é bom. O interessante é que ele interagisse e trocasse ideias e participasse dessa dinâmica. Mas, taticamente, no jogo, na corrida eleitoral, quanto menos ele se envolver com os demais lá atrás, melhor para ele. O Bolsonaro minguando, derretendo nas pesquisas, vai fazer com que ele tenha que defender sua posição em relação ao Lula, pelo menos. Ele vai ter que bater no Lula, ele vai ter que disputar a primeira posição, ele vai ter que correr atrás do prejuízo. Eu não descarto, em algum momento, aí, se o Bolsonaro perceber que ele não tem chance de ganhar, que ele não pule fora da corrida. Que ele não seja convencido a deixar a corrida para favorecer algum outro candidato do Centrão. Eu não descarto essa possibilidade, porque o Bolsonaro precisa do foro privilegiado. Não tenho dúvida disso, gente. O Bolsonaro não se elegendo, não estando ocupando um cargo político, ele fatalmente vai acabar na cadeia. Então o foro privilegiado vai prolongar um pouco esse martírio. Eu acho muito provável que ele vá acabar preso em algum momento, mas isso vai prolongar um pouco esse suplício. Então o Bolsonaro sabe que a liberdade dele depende dele estar ocupando um cargo político. Não me surpreenderia se ele abandonasse a corrida. Não me surpreenderia para disputar algum outro tipo de cargo. A candidatura do Sérgio Moro me parece também muito frágil. Não sei se ele vai continuar nessa disputa. Como eu falei já anteriormente, inclusive, já foi especulado, pode ser que ele recue e tente algum cargo no Senado, por exemplo. Não acho que o Sérgio Moro tem bala na agulha para continuar essa disputa. Ele não tem desenvoltura, ele não tem traquejo, ele não tem a malícia política para poder, sabe, se manter nessa corrida. Então pode ser que ele recue, pode ser que ele vá para algum outro cargo para poder, sabe, compreender esse jogo aí e quem sabe mais para frente aspirar à presidência. Então, para mim, há grandes chances também de Sérgio Moro abandonar a corrida. Vamos supor que você tem um cenário aqui totalmente imprevisível, né? Bolsonaro sai Sérgio Moro e daí fica lá Lula versus Ciro e versus algum outro candidato centrão que possa crescer com base nesse vácuo aí do bolsonarismo e do sarjomorismo. Muitos ciristas apostam nesse cenário. Muitos ciristas imaginam que se houvesse isso, né, Lula versus Ciro, que o Ciro teria alguma possibilidade de vitória. Que aí sim o jogo poderia virar para o Ciro Gomes e daí quem sabe ele conquistaria, sabe, toda a massa insatisfeita, antipetista. Eu não sei, eu realmente não sei. Acho que nem nesse cenário o Lula não venceria. Pensando aqui nas pesquisas, né? Pensando aqui em como o jogo está se projetando. Só vale mencionar também um último ponto, que geralmente quando a gente observa também historicamente os debates que se deram, né, no jogo político brasileiro, são os terceiros e quartos colocados que animam os debates. Porque eles estão ali para tudo ou nada. Eles têm pouco a perder. Então são eles que vão jogar, sabe, a merda no ventilador. São eles que vão jogar as verdades. São eles que vão chacoalhar o barco, que vão atacar quem lidera as pesquisas. Então a gente pode esperar ali que nessa disputa aí, Ciro Gomes e Sérgio Moro talvez menos, né, não sei, mas certamente Ciro Gomes é aquele que vai movimentar os debates eleitorais. Não fez isso em 2018, não fez. Em 2018 foi bem tranquilo o negócio, mas talvez esse ano aí venha com mais gás, não sei. Eu quero saber o que vocês pensam aqui sobre esse modelo de react político agora, né? Um pré-candidato reagindo a outro pré-candidato. Se funcionou para você, eu achei bastante estimulante essa ideia. Eu acho que isso pode agitar bastante esse jogo esse ano, pode dar uma nova dinâmica para esse jogo. Então, o que você acha? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!